entrando gente aí conforme vai chegando, sei lá eu. Mas enfim, né, vamos começar pelo começo então, né, gente? Primeiro, dizer que a gente vai dar continuidade para os assuntos que já vinham sendo tratados nas aulas passadas, né? Ou seja, a gente vai continuar no tópico da geografia humana, mais especificamente sobre demografia, né? Bom, primeiro, então, também queria agradecer ao professor William, já que parte dos slides aqui ele me disponibilizou, né? Já que ele estava começando, ele tinha feito a parte de teorias demográficas para passar para vocês. Acabou que não deu tempo, aí para ele não perder o esforço dele, né? Ele enviou os slides para mim e falou, cara, aproveita aí, mexe que tem que mexer. Então eu queria dar, em primeiro lugar, um agradecimento aí ao professor Will e dizer que eu estou felizão de estar dando essa aula por aqui, pela plataforma da UFPEL, porque mesmo que o Facebook tenha um alcance maior, né? A gente fica bem mais exposto do que por aqui, certo? Então, eu acho que faz mais sentido a gente estar trabalhando aqui na plataforma da UFPEL, porque são tempos um tanto quanto complicados para professores, né? Época de escola sem partido aí é sempre um problema tu tá fazendo uma aula com um alcance aí aberto na internet, né? Ainda mais pra gente que está começando e tudo mais, e o desafio se apresenta como um local para adquirir experiência, né? Bom, feitas os devidos papos introdutórios, já queria pedir também para vocês que qualquer dúvida, por favor, mandem no chat, abram o microfone, falem aí, não tenham vergonha, não se acanhem, porque a aula acaba rendendo muito mais se vocês estiverem participando, certo? Então, vamos começar. Bom, primeiro, a gente falou para trabalhar de demografia, né? Mas tem que entender o que é demografia, cara. Não dá para a gente simplesmente chegar trabalhando uma coisa sem entender o que é primeiro, né? Então, e é interessante vocês estarem sempre lembrando o que é demografia, para que serve demografia, porque isso na hora de fazer uma prova, um exame vestibular, né? Tendo para que serve as coisas, esses ramos de estudo, dão uma baita mão na roda para tu conseguir entender as questões, por exemplo, né? Então é sempre bom tu se questionar sobre o que é, para que serve, certo? Bom, a demografia, então, como diz aqui, né? A gente está vendo que é um estudo das populações sob uma perspectiva quantitativa. A palavra-chave, acho que é exatamente quantitativa. Por que a palavra-chave? Basicamente, a gente tem algumas metodologias, né, de pesquisa. Tem a quantitativa, qualitativa e a quanti-qualitativa, ou quali-quantitativa. Eu não lembro qual que é a ordem agora. Mas a gente chama de metodologia mista, né, que é basicamente a junção das duas. Para entender melhor, eu acho que a gente começa vendo, né, vamos começar da qualitativa, né? A qualitativa é a pesquisa que tu está mais interessado em trabalhar com motivos, consequências, processos, certo? Então, quando tu pega os dados do IBGE, por exemplo, né, e tu usa eles para estar analisando uma situação, vamos pegar a questão do Covid mesmo, certo? O IBGE lança uns dados falando que, por exemplo, que desde o início da pandemia, a população, pessoas negras morrem mais em função do Covid do que pessoas brancas, né? O que a pesquisa qualitativa faz? Ela olha para esse dado e ela tenta explicar questões históricas, contexto atual, né, para chegar nesse resultado de pessoas negras morrerem mais, por exemplo, em função do Covid. Né? A gente tem toda a questão histórica do racismo, que causa brechas, né, estruturais aí gigantescas. Então, se a qualitativa está mais preocupada em trabalhar com esses pontos, a quantitativa ela está preocupada em fazer exatamente isso aqui, ó, gente, né? Que é trazer a matemática para as ciências humanas, é aplicar preceitos matemáticos, certo? Um órgão que faz isso, né, que a gente conhece bem, é o IBGE, né? Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então a gente está no nome já a carga matemática do IBGE. Então, qual que é o ponto, né, dessa perspectiva quantitativa? O que o IBGE faz? Ele não está preocupado em saber por que as pessoas estão morrendo mais, né, pessoas negras morrem mais por Covid. Eles estão preocupados em
ir a campo, conseguir boletins, fazer levantamento de dados, né? Eles são mais preocupados em hospitais, saber quantas pessoas morrem em função do Covid, saber o sexo dessas pessoas, faixa etária, cor e por aí adiante, né? Então, a quantitativa está mais preocupada em estar trabalhando exatamente com levantamento de dados, né? E o que é interessante a gente pensar que essa perspectiva... e tem a quali quantitativa, né? Que basicamente, por exemplo, citando o exemplo da minha pesquisa de mestrado, certo? Eu estudo, então, se a faixa de fronteira aqui do Rio Grande do Sul com o Uruguai, né? Ou seja, a fronteira Uruguai-Brasil, a zona fronteiriça, está se tornando um território-rede das ditas facções, né? Ou seja, coletivos criminais envolvidos com tráfico de drogas, se está se tornando um território-rede desses coletivos lá de Porto Alegre, né? Então, com esse estudo, uma interiorização da violência. Para fazer isso, eu tenho que correr atrás de dados, né? Eu vou atrás de dados da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Eles me mandam uma série de dados brutos, né? Eu pego esses dados, eu trato esses dados, eu faço os recortes que eu tenho que fazer, e aí eu trato em usar esses dados para explicar algumas coisas ou para questionar algumas coisas, para dissertar, certo? Isso seria uma pesquisa quali-quantitativa, né, onde a gente segue essa lógica. A gente trabalha tanto com essa questão quantitativa de formular dados, né, de trabalhar com dados, quanto também a qualitativa, de estar explicando, certo? Por que eu trouxe esse livro aqui do cantinho? Né, que isso aqui na geografia ele é muito conhecido, que é o Yves Lacoste, ele é um dos grandes geógrafos, né, que já habitou esse planeta aí. E ele tem esse livro aqui que é muito interessante, que ele fala a geografia, isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Né? O que ele traz aqui é um preceito, né, que pode ser utilizado mais para aquela geografia clássica, nos seus primeiros momentos da geografia, né? Esses primeiros momentos de vida da geografia. Por quê? Porque ainda tinha aquela lógica da geografia muito como uma ferramenta do Estado-nação, seja para sua legitimação, né, seja uma forma de entender esses processos. Quais processos? Processos relacionados ao crescimento populacional e suas consequências, né? Então, esse livro do Yves Lacoste, eu acho muito interessante porque ele traz essa perspectiva, né, das funções que a geografia tem, e nesse primeiro momento a geografia era muito quantitativa. A geografia era muito sobre o que o IBGE é, né? E é por isso que até hoje algumas pessoas tem uma visão da geografia meio engessado até hoje, né? Como sendo algo muito quantitativo, muito de observação. O que a gente já sabe que hoje não acontece, né? Então é interessante pensar que essa perspectiva quantitativa, né, o estudo da demografia, ela tem essa potencialidade muito positivista e tudo mais, muito voltada a essa noção clássica da geografia, né, de observar, de catalogar dados e tudo mais, mas ela também pode ser utilizada para uma série de outras coisas, dependendo da abordagem que a gente tem com a demografia. E eu acho que aí é onde é o tema mais interessante para a gente, certo? Então aqui eu vou estar trazendo para vocês esse primeiro momento, né, de entender o que é demografia. Então a gente consegue entender que a demografia, né, é esse estudo das populações sob uma perspectiva quantitativa, certo? Então, a gente tendo isso em mente aqui, a gente consegue entender mais ou menos como a demografia funciona e para que ela pode ser utilizada. Bom, falando então de teorias demográficas, cara, que eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse tema, né? E que cai, acho que quase todo ano cai, para não dizer todo, né? Todo ano vai cair em vestibulares aí. São as teorias demográficas. Ou seja, são teorias que buscam explicar a população, que buscam explicar, entender a população, certo? Nessa perspectiva quantitativa. Um grande nome, que vocês já devem ter escutado, por exemplo, é o do Malthus, né? A teoria malthusiana, o Thomas Malthus. Por que ele é tão famoso? Né? Por que esse cara é tão conhecido? Porque ele publicou esse livro aqui do cantinho, ó, Ensaios sobre o Princípio da População. Nesse livro, ele estava basicamente dissertando sobre o futuro da população mundial. O que é interessante a gente pensar aqui, entender? Por que ele escreve? Ele tem uma visão meio pessimista, assim, meia um tanto catastrófica, vamos assim se dizer, né? Sobre o futuro da população mundial. Por que ele tinha essa visão tão preocupante? Era exatamente porque ele vivia num contexto de revolução industrial.
O que é esse contexto? Você se lembra daquela aula que a gente trocou um papo sobre êxodo rural, por exemplo? A Revolução Industrial, ela acelera, né, ela fomenta um processo de êxodo rural. As pessoas saem do campo e vão para a cidade. Tem um processo de urbanização muito forte. E com isso, tem uma série de melhoras nas condições de vida, como questão de saneamento, habitação, alimentação, né, saúde. Quer dizer que eles não passavam dificuldades, que eles não tinham problemas estruturais? É óbvio que não, né, gente? Eles tinham, inclusive até hoje a gente continua tendo. Mas o que é interessante pensar é que com a Revolução Industrial, uma série de melhoras começou a acontecer. Com isso, a população começou a crescer muito, principalmente na Inglaterra, que era onde estava acontecendo, né, nesse primeiro momento, a Revolução Industrial. E o Thomas Malthus, ele está vivenciando, ele está no meio dessa vivência, né, de aumento populacional. E aí, então, esse aumento populacional influenciado pelo êxodo rural, né, pelas essas melhoras nas condições de vida, condições estruturais, né. Então, Malthus, ele se preocupa em estar debatendo sobre o futuro da população mundial, né. Então, esse é um dos grandes nomes de estudos da demografia, certo? Mas o que esse cara fala, mais especificamente? Ele fala, por exemplo, que a teoria malthusiana, ele parte do princípio que a população, ela cresce em ritmo de progressão geométrica, certo? O PG, como vocês estão vendo aqui em azulzinho, e aqui em azul, certo? Ou seja, cresce em ritmo de progressão geométrica. O que é isso? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 8, 8 mais 8, 16, 16 mais 16, 32, e assim por diante, certo? Então, a população, ela tem esse boom aqui, né? Ela cresce muito rápido mesmo. Enquanto a produção de alimentos, né, a produção alimentícia, ela cresce em progressão aritmética. O que eu quero dizer com isso? Né, o PA, que ao contrário da progressão geométrica, que cresce 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, 18, ela cresce 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, não é que não vai ter um aumento na produção de alimentos, é que esse aumento não consegue acompanhar o aumento populacional, certo? Então, o que Malthus... E é nesse ponto aqui de quebra que começa, então, o que eles chamam de catástrofe malthusiana, né? Que é exatamente essa escassez de alimentação, a escassez de alimentos, correto? Ou seja, Malthus, a preocupação dele é com o foco na alimentação, né, em manter essa alimentação. Quais são as críticas, né, cara, a essa lógica, a esse modo de pensar de Malthus? É exatamente, por exemplo, Malthus ele era um bispo, se não estou enganado, né, ou seja, ele tinha uma crença muito forte, e Malthus ele acabava culpabilizando, né, os pobres. O que eu quero dizer com isso? Ele falava que a pobreza gerava essa superpopulação, né? Só que ao mesmo tempo, o que ele pregava? Ele pregava, então, medidas de controle de natalidade. Só que, obviamente, ele, por ser uma pessoa religiosa, né, ele não queria que essas pessoas usassem métodos contraceptivos, certo? Por exemplo, o uso da camisinha, porque isso seria uma heresia, né? Você está fazendo sexo por prazer e não para reprodução. Sendo assim, ele era a favor do quê? Ele era a favor do celibato, cara. Isso é um ponto importante. Entender que a forma que ele entende essas consequências e a forma de trabalhar, né, de parar esse crescimento é através do celibato. É uma visão extremamente religiosa, né? E outro ponto que é de grande importância, e que isso aí vocês vão ver, eu acho que é um ponto de maior crítica que as pessoas fazem, que os outros teóricos demográficos fazem, é que ele não conseguiu, né, prever, ele não teve esse poder de clarividência de entender que esses avanços tecnológicos que estavam acontecendo, eles iam acontecer ainda mais forte, né? A produção, ele não conseguiu prever o que se chamou depois de Revolução Verde, né? Que foi uma revolução nos meios de produção, nas ferramentas, na verdade, né, de produção, como que se criou fertilizantes, se criou agrotóxicos e por aí adiante. Ou seja, a alimentação, né, a produção de alimentos, ela não cresceu em progressão aritmética, certo? Ela cresceu de forma bruta também, correto? Então, esse é um dos grandes pontos de crítica, né? De que o Malthus ele não conseguiu entender que a população
ia crescer, obviamente, isso ele conseguiu compreender, mas ele não conseguiu compreender o quê? Que a produção de alimentos iria acompanhar esse processo, inclusive ultrapassar. Né? Hoje a gente sabe que, por exemplo, no planeta Terra a gente produz alimentos suficientes para alimentar todo mundo. O que o problema da alimentação no mundo é uma questão de distribuição, certo? Outro ponto interessante é que ele não levou em conta essa chamada transição demográfica. O que é essa transição demográfica? É essa paradinha aqui, ó. Cada país, né, está em um momento da transição demográfica. Tem o primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Tem alguns autores que eles não entendem esse primeiro estágio como um estágio, entendem como um pré-estágio, certo? E eles contam só como tendo 3 estágios, mas eu prefiro trabalhar com essa noção de 4 estágios, correto? O que ele pensou? Que o mundo inteiro estava vivendo a mesma coisa que a Inglaterra estava vivendo, que o mundo inteiro ia ter a sua população crescendo na mesma frequência que estava crescendo na Inglaterra. Só que isso não é verdade. A população brasileira cresce num ritmo diferente do que a população japonesa, e a japonesa cresce diferente num ritmo diferente da população, sei lá, Rússia e por aí adiante. Cada país tem sua particularidade na transição demográfica. Então ele também não conseguiu prever isso, certo? Então as críticas em torno da teoria malthusiana são esses 3 grandes pontos. A culpabilização dos pobres, falar que eles tinham que ter uma consciência moral para não estar se reproduzindo, porque eles não têm condições de criar os filhos, aí acaba gerando mais pobreza, né? Ele não conseguiu entender esse aumento na produção dos alimentos, né, através da Revolução Verde, e ainda mais, ele não conseguiu prever essa lógica de transição demográfica, certo? O que ele achou? Ele estava muito fechado naquele mundinho dele da Inglaterra, ele não conseguiu prever que, cara, no Brasil as coisas vão funcionar diferente, né? Bom, não vamos falar do Brasil porque ainda era uma colônia na época, mas vamos supor que outros países mesmo, a França cresce de uma forma diferente, né? Ele estava muito focado na questão da Inglaterra, certo? E quais são as soluções, né, para Malthus? Ele fala, então, em fatores naturais do controle da população. Isso é interessante pensar, e talvez isso derive da crença de Malthus também. Ele tenta normalizar, né, ou melhor, naturalizar, tornar natural essas coisas, é que é inerente ao homem e tudo mais. Esses fatores naturais, né, seriam o quê? Seriam guerras, doenças, desastres naturais, consciência moral, necessidade de controle de natalidade, né, o celibato. Bom, o que o Malthus estava dizendo? Que a natureza, por si só, ela já tem algumas formas de controlar essa lógica de crescimento populacional, como, por exemplo, através de doenças, né, as pandemias. O que ele falava? Olha, que uma resposta à superpopulação, uma resposta que o planeta dá à superpopulação é exatamente uma pandemia, como a gente está vivendo agora, como a humanidade já viveu alguns anos atrás, né? Desastres naturais, né? Como exemplo, a gente tem furacões, terremotos, por aí adiante, certo? E a consciência moral, e aqui tem muito ligado com a noção do pobre, né? Que ele fala que tinha que ter uma consciência moral para não estar tendo mais filhos, e também teria que estar praticando celibato e tudo mais. Então ele tem essa visão, né? O que nos leva a esse carinha aqui, cara. Eu espero que vocês todos já tenham visto o filme dos Vingadores, porque que é muito interessante. O Thanos, ele é tipo malthusiano pra caramba, gente. Pra caramba mesmo, né? Se vocês já assistiram o filme onde o Thanos aparece, se vocês não assistiram, aí que uma sinopsezinha rapidinha. Ele basicamente, o que Thanos quer, ele quer conseguir aquelas joias do infinito para exterminar metade da galáxia, certo? Ele é um malthusiano nível galáxico, basicamente. Porque o que ele fala? Cara, tem muita gente na galáxia, nossas condições, nossa produção de alimento, nossas matérias-primas não vão dar conta. Então eu tenho que acabar com metade da galáxia para daí voltar a um certo controle. Qual que é a diferença desses dois caras aqui? Bom, o Thanos é visivelmente um psicopata que quer matar meio milhão, não, né? Meia galáxia. Malthus, ele não é tão psicopata, ele é mais preconceituoso em relação aos pobres, certo? Coisa que o Thanos não é, porque ele quer matar aleatório. Ele falou que vai morrer tanto rico quanto pobre.
Só que Thanos, ele não é tão psicopata, ele não fala que tem que, faz guerra aí pra diminuir a população, é bom essas coisas. Ele é o cara que fala, tipo, olha, cara, morreu, morreu, certo? Não vou ficar triste também, não, certo? Ele não fala que tem que fazer essas coisas, o que ele tá falando é que se acontecer, aconteceu, fazer o quê? Não tem nada que eu possa fazer, entende? Ele tem essa lógica diferente, mas é interessante pensar que tem aí um paralelo cinematográfico, né? Inclusive, eu deixei aqui nas notas compartilhadas para vocês verem. Tem 3 links, tá? Tem escrito aqui Thanos, que é de um canal no YouTube que eu achei, de um guri que ele tá falando sobre esse paralelo do Thanos como um malthusiano, né? Ele comenta um pouco sobre isso, fala um pouco, então é bem interessante. Vocês estão entendendo até agora, gente? Vocês estão conseguindo entender tudo direitinho? Alguma dúvida, alguma coisa? Como é que vocês estão indo aí? Tudo tranquilo? Bom, eu vou partir do princípio que sim. Se ninguém falar nada, sim. Bom, visto isso, né? Visto a teoria malthusiana, a gente vai para a próxima teoria. Eu passo aqui, que é a teoria neomalthusiana. Por que neomalthusiana? Pelo que eu falei aqui, que o Malthus ele não conseguiu prever, né, esses avanços tecnológicos, e por ele não ter entendido essa lógica de transição demográfica, ele basicamente caiu num limbo. A teoria malthusiana ficou um tempão desaparecida, porque ela perdeu muita credibilidade, né? Ele pregou uma coisa, ganhou muita notoriedade naquele primeiro momento, porque a Inglaterra estava de fato passando por um aumento populacional muito grande, mas com o passar dos anos eles viram que as previsões de Malthus não funcionaram, não foram verídicas, então acabou caindo num limbo, assim, meio que esqueceram. Só que ela volta a ganhar muita força com os ditos neomalthusianos, em que momento? No pós-Segunda Guerra Mundial. Por que pós-Segunda Guerra Mundial? Porque é nesse momento que a gente tem nos países subdesenvolvidos, né, como por exemplo o Brasil e alguns outros países da América Latina também, continente africano, por aí adiante. O que acontece? Países subdesenvolvidos começam um processo de industrialização ou fomentam ainda mais aquilo que já vinha acontecendo, que é o caso do Brasil. O processo de industrialização brasileiro, né, começou na década de 30, né, e vai ganhando força com o passar do tempo. Bom, a gente está falando de uma industrialização, de uma crescente urbana. O que a gente está falando, consequentemente, que a gente viu, por exemplo, no nosso primeiro slide sobre teoria malthusiana, o que acontece quando tu começa a ter uma ida das pessoas saindo do campo, né, indo para a cidade? A gente tem o que a gente chama de êxodo rural, né? Então é interessante ver que o cenário em que a teoria malthusiana volta a ganhar força é um cenário muito parecido com o que aconteceu na Inglaterra, um cenário de forte industrialização nos países ditos terceiro mundo, né, subdesenvolvidos, com êxodo rural acontecendo cada vez mais forte, boom populacional nos centros urbanos, né, em função de algumas melhorias de saúde, estruturais, como eu já tinha comentado, acaba que eles voltam a ganhar muita força. Só que então, qual que é a diferença, cara? Por que chamar de neomalthusiano e não malthusiano? Porque tem algumas diferenças. Quais são essas diferenças? Então, por exemplo, aqui, ó, a mudança de foco. O que eu quero dizer com mudança de foco, gente? Se o Malthus ali, né, ele estava preocupado com a questão da produção de alimentos, né? Com a produção de alimentos, esse era o foco dele, essa é a grande preocupação dele. A preocupação da teoria malthusiana é muita população, pouca alimentação, isso vai dar ruim, estou avisando vocês, vai dar ruim. O que acontece? Na teoria neomalthusiana, eles mudam o foco, porque eles já viram que a questão da alimentação não condiz com o que Malthus tinha dito. O que eles estão preocupados agora, os neomalthusianos, é com a pobreza, certo? Meu Deus do céu, é com a pobreza e com as matérias-primas, correto? Ou seja, aqui, ó, focos diferentes, né?
Por que eles se preocupam agora com isso? Porque eles já entenderam o quê? Bom, a alimentação não é muito naquela progressão aritmética que Malthus disse, mas Malthus estava certo quando ele tocava no assunto da pobreza, por exemplo, e da escassez. Agora, a escassez não alimentar, não alimentícia, não de produção de alimento, mas de matérias-primas, certo? Ou seja, o que esses neomalthusianos falam? Que essa superpopulação nos países de terceiro mundo, né, nos países que estão no processo de desenvolvimento, que estão no processo de industrialização, faz com que essa superpopulação gere pobreza, certo? Gere e agrave a pobreza. E também a escassez de matérias-primas. Aí, por matérias-primas, a gente entende que não só alimentos, mas também o quê? Também aço, ferro, diferentes tipos de plástico, por exemplo, certo? Então, acontece nessa explosão demográfica aqui, né, como a gente viu. E o que eles propõem, gente? Eles propõem, e aqui tem uma outra diferença dos neomalthusianos para os malthusianos. Enquanto os malthusianos, né, enquanto Malthus falava que tinha que acontecer um celibato, uma consciência moral dos pobres que não podem estar se reproduzindo se não tem capacidade de criar os filhos, os neomalthusianos falam o seguinte, cara, pelo contrário, esse próprio celibato não dá, visivelmente não funcionou, né? O que a gente tem que fazer é implementar medidas contraceptivas. E aí a gente tem uma onda nesses países de terceiro mundo, aí o Brasil está incluso, por exemplo, diversos casos no Brasil, na década de 30 e na década de 40, né? Quando uma mulher ia para ter seu primeiro filho, uma mulher de classe mais baixa, né, que não tem tanto poder aquisitivo, ia ter o seu filho no hospital, o médico ele já fazia uma cirurgia que impossibilitasse ela de ter mais filho, isso sem nenhum tipo de permissão nem nada. Porque o que acontecia? A lógica era, vamos controlar a nossa população, o crescimento da população, porque um aumento da população, né, uma superpopulação, gera pobreza. Isso caía como uma luva na mão desses caras. Por quê? Porque o que está gerando pobreza é a superpopulação, não é minha culpa de não tá pensando políticas públicas, de não estar gerando investimentos em áreas da saúde e educação, né? A culpa é de vocês que não param de ter filho, cara. Não posso fazer nada em relação a isso. Então, o que a gente vai ter que fazer, já que vocês não param de transar? Vou fazer na hora do parto, já do primeiro filho, já vou fazer uma cirurgia para não ter mais filho, acabar com essa coisa. E isso foi disseminado em grande parte dos países de terceiro mundo, né? Então, bom, essas são as duas grandes diferenças. Diferença no foco e diferença no que se deve fazer para combater essa superpopulação, né? Bom, vamos para agora a terceira e última teoria demográfica, certo? Que é a teoria reformista, a teoria de oposição, ok? O que acontece com a teoria reformista? A gente viu que os neomalthusianos então acreditam que a superpopulação é responsável não só por gerar, mas por agravar a pobreza, e com isso a escassez, e também a escassez de matérias-primas, né? A teoria reformista, ela fala o seguinte, gente, não é culpa da superpopulação, é uma questão econômica, certo? O que ele fala é, a pobreza não é gerada por uma superpopulação, a pobreza é o que gera esse aumento populacional, porque as pessoas não têm educação familiar, né? Aquela educação que eu digo de gestão familiar, certo? Elas não conseguem ter um planejamento familiar. Então, elas continuam tendo filhos. Ou seja, não é que a superpopulação gere pobreza, mas exatamente o contrário. Como tu faz isso? Operando as pessoas sem permissão alguma? É óbvio que não, gente. O que eles falam é, vocês estão doidos de falar um negócio desse. O que a gente faz para resolver o problema é o quê? Vão melhorar as condições econômicas dessas pessoas. Com isso, a gente melhora as condições de investimentos em educação e saúde, e com isso eles vão conseguir planejar sua família de uma forma mais eficiente, correto? Então, pense o seguinte, a gente está falando de um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. O que tem no contexto pós-Segunda Guerra Mundial? Cara, se tem a Guerra Fria, né?
aquela preocupação com o mundo bipolarizado, de um lado a União Soviética, do outro Estados Unidos, né? Um representando, então, o comunismo ali, o socialismo, outro representando o capitalismo. Se tu não era um, tu automaticamente era o outro, né? Então, o que acontecia? Parei para pensar. A gente está falando de uma teoria, a teoria reformista, que ela diz que o que causa essa pobreza e o que é responsável por causar essa superpopulação é exatamente as desigualdades que essa lógica econômica que a gente está vivendo causa. Então, o que eles devem fazer para combater esse aumento da superpopulação? Distribuição de renda, investimentos públicos, né? Tornar acessos à saúde, à educação algo público, correto? Eles falam também a crítica ao modo de vida consumista, porque você lembra ali que a gente viu que eles falavam que o consumo de matérias-primas por esses países subdesenvolvidos, com aumento da população, e afetar o equilíbrio mundial, a preocupação, o que os reformistas falam é o quê? Que o que gera essa escassez de alimentos não, de matéria-prima, não são o terceiro mundo, bem pelo contrário, é o primeiro mundo. Eles se consomem muito mais do que o terceiro mundo. O terceiro mundo não tem nem condição monetária de estar comprando coisa, como é que ele vai ser o mais responsável por estar consumindo, só porque tem uma grande população? Não é assim. Então a crítica deles é muito mais uma crítica econômica. Só que agora vocês parem para pensar só. Contexto de pós-segunda guerra. Né? Guerra Fria no seu auge, estourando. Os caras corrida espacial, manda foguete para a Lua, se arma até os dentes, porque se ele atacar, eu ataco antes. Se ele quiser me atacar, eu respondo. Então tem aquela tensão gigantesca, né? Fazendo com que, então, o que esses reformistas muitas vezes são chamados? São chamados de teoria marxista, teorias comunistas. Mas eles não necessariamente são. Né? Por quê? Porque eles não estão propondo, por exemplo, que se acabe com a propriedade privada e que o Estado, isso e aquele outro. Não, o que eles estão falando é, cara, a gente tem que distribuir melhor essa renda. Por isso que é reformista, eles não querem uma mudança, eles querem uma reforma nesse modo de viver, né, nesse modo de produção mundial, e com isso a gente vai ter uma resposta melhor em questão ao aumento da população, né? E mudando o nosso modo de vida, parando de ser um modo tão consumista, a gente resolve o problema da escassez, certo? Então isso é interessante pensar. Não é que esses caras eles são uma teoria, a teoria reformista é uma teoria marxista, comunista, seja lá o que tu quiser chamar. É que eles pensam nesse outro ponto. Só que a gente estava num contexto onde se tu não era capitalista, tu era comunista. E essa era a cabeça das pessoas, certo? Então é legal entender que... Entender o que exatamente? Que quando tu tá falando de demografia, tu tá falando de questões econômicas, sociais e de saúde, né? E aqui eu divido esses três quadros, né? Vocês vão ver que tem essas flechinhas aqui. Por que eu boto essas flechinhas? Para a gente entender que isso não acontece separado, né, gente? Correto? Não é só, vamos dar enfoque numa abordagem econômica e não social. Claro que tem algumas coisas que se sobressaem, mas todas elas aqui estão trabalhando juntas, né? Então, o que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre essas questões de demografia? Questões de economia, né? Ou seja, políticas socioeconômicas, de redistribuição de renda, foi um tópico levantado, uma das propostas da teoria reformista. Investimento público, porque com investimento público as pessoas têm mais educação, têm mais acesso, né, a bens. E aí, por que investimentos públicos? Para a maioria das pessoas terem acesso. O que adianta ter um investimento privado se aí muitas das pessoas não vão conseguir ter acesso? Então, investimentos públicos, né? Nas questões sociais, então, a gente tem, eu coloquei aqui coesão social, que é um conceito do Durkheim, né, que é um sociólogo, e o que ele fala desse conceito do Durkheim? Ele está dizendo que um momento de coesão social é um momento de tranquilidade social, de não ter muita movimentação, é um momento em que as pessoas estão quase que em unissono com o coletivo, certo? Não tem um grande problema, uma guerra civil, por exemplo, né? Ou seja, um exemplo que é interessante pensar, pega mesmo os Estados Unidos, né? Estados Unidos teve um momento de guerra civil, era um momento que ele não estava coeso socialmente, e hoje em dia ele tem uma coesão social mais bem estabelecida. Uma coesão social plena? Nem a pau. Vide as manifestações que aconteceram há pouco tempo.
Mas pense nessa coesão social. Eu coloquei aqui para a gente pensar mais em cenários de guerra, entende? Naquele que tem uma guerra civil acontecendo, seja por questões étnicas, seja por questões políticas, seja por questões econômicas. É mais nesse sentido de tranquilidade social, de não ter nenhum grande problema voltados com guerras, por exemplo, certo? Políticas públicas, né? Porque não basta ter investimento público, como eu falei, tu tem que ter essas políticas públicas. Porque o que adianta tu investir muito numa faculdade, né? Uma faculdade pública, sei lá, ter ótimos materiais, mas tu não tem nenhuma política pública para fazer com que o dito povão tenha acesso, né? Então, pensar nessas políticas públicas também é muito importante. Depois a gente tem a questão da saúde, correto? E aqui eu trouxe principalmente a saúde no século XXI. Por que a saúde no século XXI? Porque a saúde no século XXI ela tem uma lógica que eu acho muito distinta do resto, certo? A gente vive num cenário de avanço nas questões de produção de remédios e soluções de problemas de saúde muito avançada. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem em países mais pobres, em países subdesenvolvidos, em países do terceiro mundo, doenças como a cólera, né, que é basicamente a diarreia. E, gente, vocês ficam assustados. Se vocês pegarem alguns números, é assustador quanto de pessoas morrem por problemas de saúde muito que quando tu pensa, tu não consegue imaginar esse grande número de pessoas. Não falando de milhares, não é tipo, milhares de pessoas morrem por diarreia no ano. Não, gente, é milhões, certo? Ou seja, é uma coisa extremamente fácil de ser tratada, né? Só que não tem esse sistema, não tem uma questão estrutural que consiga tratar essas questões, né? A gripe ainda mata gente pra caramba, por exemplo, certo? Só que, por exemplo, se tem uma queda, a gente está conseguindo melhorar ainda. Ainda tem muita gente, mas ainda tem uma melhora, né? Menos pessoas morrem do que morriam antes. Ainda é muita, sem dúvida alguma. Ainda muita gente morre por questões bem tolas, assim, entende? Por doenças que tu olha e tu não consegue conceber que morre esse tanto de gente. Mas, comparado com o passado, morre bem menos, certo? Porém, a gente tem um aumento nas ditas doenças psicológicas, né? Como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos de depressão, o que acarreta muitas vezes no alto índice de suicídio, certo? Então, a gente tem, por exemplo, doenças como diarreia, gripe, HIV, matam gente pra caramba em países subdesenvolvidos. Por outro lado, essas doenças quase não matam em países desenvolvidos, em países do primeiro mundo, mas problemas como as doenças psicológicas matam gente pra caramba e está crescendo cada vez mais o número de mortes em relação a isso, né? Então, a gente pensar teorias demográficas é pensar questões econômicas, é pensar questões sociais, de saúde, políticas, certo? Então, aqui a gente entende, por exemplo, o que eu trouxe lá no início, que a demografia ela nasce de uma concepção muito clássica da ciência geográfica, né? Só que com o passar dos anos a gente foi entendendo, olha, cara, esses dados a gente pode utilizar para diversas coisas, diversos contextos. Isso é muito interessante, ver a potencialidade que a demografia tem em ser utilizado não só para legitimar o Estado-nação, ou só para pensar em se fazer guerras e coisas mais. Também pode ser usado para se pensar políticas públicas, né, gente? E o que eu quero dizer com isso, a gente vai ver mais adiante agora, ó, quando a gente está falando de pirâmide etária. Essa pirâmide aqui eu peguei do site do IBGE, né? Então, o que é uma pirâmide etária? É um gráfico, né, como está aqui do ladinho. Ó. Pirâmide etária é um gráfico utilizado para representar a quantidade de indivíduos em determinadas idades. Aqui a gente vê que vai de 0 a 4 até 80 e mais de 80 anos. E dividida por sexo, masculino e feminino, que aqui eles colocam o gênero, inclusive, né? Ele fala segundo sexo, mas ele coloca homem e mulher. Né? Então fica aí, se liga aí, IBGE. Enfim, determinado território. O que acontece com essa pirâmide aqui? A gente tem de um lado, nessas listrinhas mais claras, 2012, e nas listras mais escuras, 2019. Se alguém é daltônico, aí peço perdão, eu não achei um mapa melhor, né? Eu tenho um amigo que é daltônico, ele tem dificuldade de entender tonalidades. Né? Então, para ele, isso aqui é só uma coisa toda azul, ele não vai ver diferença em tonalidade. Eu tentei achar algum outro aqui do Brasil com outras cores, mas não tinha nenhum tão bom quanto esse, então peço perdão aí. Mas basicamente tem a ordem aqui tá 2012, 2019, 2012, 2019 e assim por diante, certo? Bom, aqui a gente tem a pirâmide
pirâmide etária brasileira, correto? Ou seja, para fazer essa caracterização da população, né, brasileira em relação a indivíduos, a idade de indivíduos e o sexo desses indivíduos, certo? Só que a gente tem diferentes tipos de pirâmide, e aqui a gente consegue entender por que essas pirâmides, o uso dessas pirâmides, essas representações gráficas, é tão interessante, certo? Essa primeira aqui, a população crescente, são caracterizadas geralmente por países em guerra. Por que países em guerra? Ora, a gente está dizendo que aqui, ó, a base, jovens, esse meio aqui, adultos, e aqui em cima, idoso. Aqui a gente sabe que segue as idades. Mais novos, mais velhos, correto? Como está aqui, idosos, adultos e jovens. A gente tem que pensar, se a base está muito larga, quer dizer que tem um índice de natalidade, está nascendo muita criança. Só que se vai afinando, até chegar aqui nos idosos, não ter quase nenhum idoso, o que a gente vê? A taxa de mortalidade também está altíssima, certo? Olha que diferença, olha como vai afinando isso, certo? Então, se tu pega países, por exemplo, que estão vivendo situações de guerra, a pirâmide etária deles vai ser exatamente essa aqui, né? Um alto nível de natalidade, mas também com um alto nível de mortalidade. Nasce muita gente, mas morre muita gente, correto? Quando, por exemplo, esse país sai desse estágio de guerra, sai desse estágio de não coesão social, né? Ele começa a ter uma questão de... Ele começa a melhorar as suas estruturas, né? Ter uma melhora estrutural. O que é essa melhora estrutural? O que eu quero dizer com isso? Eles começam a investir em educação, eles começam a investir em saúde, eles começam a investir em políticas públicas e por aí adiante, certo? Então tem uma melhora estrutural. O que acarreta com essa melhora estrutural? Né? Produzindo remédios, melhor saneamento básico, por aí adiante. Tu começa a ver que a pirâmide ela começa a ficar mais redondinha, cara. Olha só, ela sai desse modelo aqui, bem fino, e vai para ficando mais redondinho. O que quer dizer com isso? Mais pessoas estão tendo uma longevidade, né, mais alta, uma esperança de vida, como ele coloca aqui, ó. Estão tendo uma esperança de vida mais alta. Ou seja, estão vivendo mais, certo? Tem mais pessoas se tornando adulto, tem mais pessoas se tornando idosas. Ou seja, quando a gente olha para a pirâmide nesse momento, olha, está acontecendo alguma melhora estrutural nesse país, a gente consegue entender isso. Geralmente é quando esse país sai desses conflitos, certo? Sai de um cenário de degradação, né? Depois a gente tem a população decrescente. E aqui que é um problema, gente. Essa pirâmide aqui que representa muitas vezes países como Noruega, Suécia, Canadá, um alto índice de DH. E tu também tem o que? Os avanços sociais. Isso é interessante. Por que é uma população decrescente? Olha o índice de natalidade. Está bem mais baixo, né? Ou seja, está nascendo bem menos pessoas. O que está fazendo com que tenha pessoas mais velhas, né? Tem mais adultos e logo mais vai ter mais idosos. Ou seja, eles vão estar conseguindo renovar essa população, porque a população idosa, ela é uma população que a gente vai ver aqui nesse slide, ó, ela não é uma população economicamente ativa, né? A gente divide, então, essas pirâmides em população economicamente ativa e população economicamente inativa. O PEA, né, população economicamente ativa, ela é composta basicamente por quê? Por jovens e população jovem e adulta, né? Porque eles não só conseguem gerar, produzir economicamente através do trabalho, mas eles também são consumidores mais ativos. Então eles não são só empregados, como também são empregadores e estagiários, eles movimentam o mercado. Uma população economicamente inativa, que geralmente é a população idosa, por que geralmente? Porque eu também posso estar falando daquelas crianças de 0 a 4 anos, que a gente viu que é o primeiro recorte, né? Porque o que é essa população economicamente inativa? É que se encontra em uma idade imprópria para trabalhar, correto? Ou seja, aqui a gente está vendo que está nascendo bem menos pessoas. O que a população tende a ficar mais velha. E por que não está nascendo mais pessoas? Porque a taxa de mortalidade infantil aumentou. Não, minha gente, bem pelo contrário, aumentou porque quando tu aumenta o IDH e tu tem um avanço, e tem avanços sociais, quer dizer com avanços sociais?
principalmente melhorias que são reivindicadas por movimentos feministas, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? As mulheres acabam conseguindo uma maior independência, ela supera aquela noção de mulher como dona de casa, como tem que fazer no lar, ter os seus filhos e cuidar dos seus filhos. Não, agora não mais, agora elas são inseridas no mercado de trabalho, ainda ganhando menos que a maioria dos homens, isso sabemos, mas ela ainda agora ela está inserida, ela tem mais, ela consegue ter acesso a universidades, por exemplo, até pouco tempo atrás, né, a gente sabe que mulheres não poderiam cursar uma faculdade sem permissão do marido, por exemplo. Ou seja, esses avanços sociais, certo? Uma melhoria nas condições das relações sociais, certo? Fazem com que essa taxa de natalidade acabe caindo. Porque agora, por exemplo, a mulher não tem mais que ficar em casa. Agora ela está no mercado de trabalho, correndo atrás dela e fazendo por ela, correto? Ou seja, a taxa de natalidade cai. Tem um aumento nessa população jovem, na população adulta e idosa. E aqui fica preocupante pra caramba, porque a população idosa é uma população economicamente inativa, certo? Fazendo com que, então, aqui, nesse momento, ou naquela pirâmide que fica entre essas duas aqui, comece a se debater sobre as questões da previdência social. Ai, meu Deus do céu, previdência social. Porque tem muita pessoa idosa, vão ter que bancar muita gente sem ter muito retorno. Meu pai, o que a gente faz agora? Tá tendo muito velho, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Não dá para tu rezar só para uma pandemia acontecer como aconteceu agora, né? Que Maltos deve estar feliz pra caramba que tá rolando essa pandemia e principalmente a população idosa é mais afetada. Ele deve estar, nossa, alegríssimo no túmulo. O que esses países começam a fazer? Cara, já sei, vamos começar a trazer imigrantes para o nosso país. E aí tu tem políticas como no Canadá, por exemplo. O Canadá ele não tem a metade da burocracia que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, para tu entrar no país e trabalhar. Inclusive, eles chamam muito brasileiro, né? Para ir lá. Se tu vem cá pro Canadá, cara. Vem aí, tu tem o quê? 23 anos, 24 anos? Nossa, perfeito. Vem, tu provavelmente vai ter filho, tu vai aumentar a nossa população. Então, eles começam nessa população rejuvenescente, né? Nessa pirâmide rejuvenescente, a estimular as imigrações para o país. É qualquer imigrante? Claro que não, a gente sabe que tem uma tabelinha de cor muito bem definida do que é um imigrante bom e um imigrante ruim, né? Então, aquela coisa, putz, tu é imigrante europeu, nossa mãe, perfeito, só vem. Agora, tu é um imigrante africano, eu não sei se eu quero que tu migre pra cá não, cara. Já não basta estar vindo aí uns latinos, uns asiáticos, tá ligado? A gente dá uma passadinha de pano aí, mas não é o ideal, mas é o que tem, já vamos trabalhar com isso, certo? Então, a gente sabe que tem uma tabelinha de cor muito bem estipulada do que é um bom imigrante e um mau imigrante, correto? O que está indo para fomentar a força de trabalho nacional e quem está indo para, ai meu Deus, ele vai roubar nosso emprego, correto? Então é interessante pensar que aqui o papel das imigrações começa a ter muita força, né? A discussão de imigrações começa a ganhar muita força, principalmente nesses países de primeiro mundo, que estão tendo uma população idosa muito grande e que iria faltar ao longo do tempo uma mão de obra, correto? Indo para o finalzinho, está quase que na nossa aula, que a gente já viu. Bom, se a gente entendeu que cada pirâmide, né, cada pirâmide etária tem suas características, seus pontos específicos, a gente consegue também entender algumas previsões econômicas. O que quer dizer com previsões econômicas? Aonde que cada governo, que cada estado vai estar aplicando mais seus recursos. Como assim? Uma pirâmide jovem, né? Ou seja, uma pirâmide como essa ou como essa aqui, como essas duas primeiras, vai ter mais investimento no ensino fundamental e médio, mais investimento superior, vai estar tentando gerar mais emprego e tu vai estar construindo mais casas, mais habitação, porque as pessoas estão saindo das casas dos seus pais para ir morar sozinho, construindo suas famílias e por aí adiante. Ou seja, uma pirâmide jovem, as necessidades estruturais são muito mais ligadas com essa questão de educação, habitação, certo? Emprego. Na pirâmide idosa, né, ou seja, essa pirâmide aqui, correto? Essa população decrescente, o investimento em saúde pública vai ter tendências a ser maior. Saúde pública e saúde privada também. Porque a saúde privada? Porque, bom, o setor privado ainda produz muitos avanços na pesquisa, né? Então tem exatamente essa pesquisa como um foco.
pesquisa de conseguir novos remédios, novas formas para estender mais a vida e assim por diante, né? Essas revoluções na saúde. Ou seja, enquanto tem na pirâmide jovem preocupação com educação e emprego, na pirâmide idosa tem uma preocupação basicamente com saúde, né, cara? A população muito idosa, ela vai estar tendo problemas mais específicos. E tu tem também as pirâmides transitórias. O que são as pirâmides transitórias? São as pirâmides que estão nesses meios termos aqui, ó, que a gente já viu, certo? São as pirâmides que não aparecem aqui. É exatamente a questão da pirâmide brasileira. Ela não está em nenhum desses aqui bem caracterizada. Ela está, a pirâmide brasileira, ela está nesse momento aqui, saindo desse indo para esse. Certo? A gente vê que a nossa taxa de natalidade aqui já está mais baixa, certo? Só que a gente está tendo a tendência disso aqui acabar ficando assim, certo? Bom, então, as pirâmides transitórias, tu tem que levar mais em consideração as questões particulares daquele contexto, as condições estruturais daquele contexto, como, por exemplo, questões sociais, políticas, econômicas, certo? Quer dizer, então, que nos outros não tem que levar em consideração? Claro que não, também se leva. O que eu quero dizer é que nessas pirâmides de transição, tu tem que ter um cuidado um pouco maior para isso do que tu precisa ter para uma pirâmide jovem, uma pirâmide idosa. Isso já fica mais visível as necessidades, correto? É interessante também a gente olhar aqui, ó, que na pirâmide etária do Brasil, a gente vê que a população de mulheres, né, as mulheres vivem muito mais do que os homens, né? O feminino vive muito mais que o masculino. Por quê? E aqui tem um reflexo do próprio machismo estrutural, né? Tem, sei lá, se teus avós ainda estão vivos, que eu espero que estejam, tu pode ver, cara, tua avó vai no médico muito mais fácil do que teu avô vai. Se a tua avó tá com algum problema de saúde, tá com alguma dor no corpo, ela, meu Deus, vou no médico. Cara, teu avô provavelmente tem que estar morrendo numa cama e mesmo assim tu tem que arrastar o velho pro médico porque ele não gosta de ir, certo? Sem contar que o sexo masculino, ele acaba tendo trabalhos mais degradantes pro corpo, né? Mais exaustivos. Então a taxa de morte nos homens é muito maior, né? E, inclusive, aqui nas nossas compartilhadas, eu tenho um site, eu deixei um site ali, que é o Pirâmides, e depois tem outros que é dados, que eles te dão dados, né? Aquele link ali dos dados é dados atualizados em tempo real, e o das pirâmides consegue ver as pirâmides etárias de diferentes países, de diferentes anos, as projeções futuras, é bem interessante. E ali tu consegue ver o quanto distingue a quantidade do masculino e feminino, né, na questão de longevidade. Bom, para a gente estar encerrando, porque já estamos muito em cima, eu vou estar mostrando para vocês o quê? Os exercícios, tá? Aqui é bem rapidinho, eu vou pedir para vocês responderem aqui no chat, para não estar criando enquete aqui, certo? Que é o seguinte, ó, o envelhecimento da população está mudando radicalmente as características da população da Europa, onde o número de pessoas com mais de 60 anos deverá chegar nas próximas décadas a 30% da população total. Graças ao avanço da medicina e da ciência, a população está cada vez mais velha. Isso ocorre em função do declínio da taxa de natalidade, aumento da longevidade, aumento da natalidade e diminuição da longevidade, crescimento vegetativo, aumento da taxa de natalidade, aumento da longevidade e do crescimento vegetativo, declínio da taxa de mortalidade e diminuição da longevidade. O que vocês acham, gente? A, B, C, D ou E? Lembre-se que Europa é um país de primeiro mundo, certo? A gente está falando exatamente desse avanço na medicina, na ciência. O que a gente vê aqui? Qual resposta seria correta? Aí a Luísa já mandou o papo muito bem dado. É exatamente A. É um declínio da taxa de natalidade e um aumento da longevidade. Correto, Luiz. Mandou benzão. É exatamente essa parada de crescimento da taxa, de declínio da taxa de natalidade. Tá nascendo menos pessoas lá, certo? E tem um aumento da longevidade. Por isso que a população vai chegar a 30% né, a população idosa deve chegar até 30%. Declina a taxa de natalidade, nascendo poucas pessoas e vivendo mais tempo. Essa pirâmidezinha aqui, beleza? Segunda questão. Aqui a gente tem duas pirâmides, né? A gente fala que a pirâmide etária é um registro que expressa o número de habitantes de um país, estado, região, município, distribuição por sexo e idade. Observe as pirâmides abaixo e responda com V ou falso, certo? Primeiro,
A pirâmide etária de 1980 evidencia elevadas taxas de natalidade, fecundidade, mortalidade, baixa expectativa de vida e elevado crescimento populacional. A pirâmide etária de 2000 demonstra diminuição das taxas de natalidade e fecundidade, além do aumento das expectativas de vida e diminuição do crescimento populacional. E, por último, a diminuição do número de jovens indicada pela pirâmide de 2000 deve-se ao aumento da mortalidade infantil. Assinale a alternativa que preenche, tá? Agora, verdadeiro, ou verdadeiro, falso, qual que vocês acham? A, B, C, D ou E? Rapidinho que eu já passei um pouquinho do tempo estipulado. Bom, como nem está se manifestando, a resposta aqui é a D, verdadeira e falsa, certo? Isso aí, acertou de novo, D ou E. É a D. Por que é falsa essa última? A diminuição do número de jovens indicada pela pirâmide 2000 deve-se ao aumento da mortalidade infantil. A gente viu ali, recém, que não é em função da mortalidade infantil, é em relação a melhorias das condições sociais, a melhoria no IDH, né? Aquela questão, isso que baixa a taxa de natalidade, correto? Gente, meus slides acabam aqui. Eu espero que, se vocês ficarem com alguma dúvida, vocês podem me procurar, né? Pode estar tirando aí essas dúvidas. Estou sempre à disposição. A aula já acabou, né? Tem que acabar, né? Então, só para encerrar, queria agradecer a todo mundo pela participação. Obrigado a todo mundo que compareceu. Obrigado por tudo. Obrigado pela atenção. E, bom, é isso. Qualquer dúvida, chama nós aí, beleza? Até mais, bom final de semana aí, bom resto de semana. Boa noite para vocês.